Olá, eu sou o Guilherme e esse é mais um episódio desse curso rápido e objetivo com lições de informática. Se você gosta da ideia, deixe seu like para tornar esse vídeo cada vez mais relevante para o YouTube. Essa é a 8ª lição, como desenhar no PC. Nessa lição também a gente vai ver o conceito de abrir um programa e gerar um arquivo e salvar esse arquivo também. Então, uma coisa bem simples, básica, mas que vai ter uma utilidade aí. Onde desenhar no PC? Onde eu posso fazer um desenho aqui no meu computador? Para eu desenhar, eu vou utilizar um programa especializado para isso. Um programa que foi desenvolvido para isso, para fazer desenhos. Esse programa que nós vamos utilizar hoje é um programa básico chamado Paint. É um programa que é nativo do Windows, que vem na maioria dos computadores. E que não há necessidade de instalar, já vem instalado aí. Existem outros programas mais profissionais, mais avançados, mas a gente vai utilizar esse, que é um programa básico, só para iniciar aí os trabalhos. É a primeira vez que a gente vai salvar um arquivo aí. Para abrir o Paint é simples, igual abrir qualquer outro programa. Se ele estivesse aqui entre os ícones, bastaria clicar 2 vezes, nesse caso não está. Eu vou em iniciar e vou procurar Paint. Ou eu poderia ir na barra de pesquisa e também fazer a pesquisa pelo programa. O Paint ele não vai aparecer aqui no começo. Eu vou precisar encontrar aqui uma pasta chamada Acessórios do Windows. Essa pasta aqui, ela tem um desenho aqui na frente, significa que tem mais opções dentro dessa opção. Se eu der um clique, ele abre outras opções, certo? Então é como se tivesse aqui um depósito com outros ícones. Eu tenho aqui, um recipiente, eu tenho aqui algumas opções e dentre essas opções eu tenho a opção Paint. Dou um clique em cima dele, ele vai carregar o programa. Aqui está a barra de título, nós já conhecemos. Aqui estão os botões fechar, restaurar e minimizar. Funciona da mesma maneira que a calculadora. Eu posso restaurar, posso fazer a movimentação aqui do programa e posso maximizar, também posso minimizar, posso clicar aqui de volta. Isso foi o que vimos na última lição. O programa ele tem aqui uma faixa de opções e tem essa página em branco, esse retângulo aqui branco. Se você observar, quando eu coloco a setinha do mouse sobre esse retângulo branco aqui, que é a página, o palco, ele vira essa cruz. E quando eu tiro, ele volta a ser a setinha do mouse. Aqui acima eu tenho uma faixa de opções. Eu tenho uma barra de menus. Aqui a opção arquivo, início, exibir. Isso é uma barra de menus. Tem vários programas que tem essa barra. E aqui na faixa de opções temos as ferramentas que vamos utilizar. Aqui ele está virando essa cruzinha quando eu coloco a setinha do mouse aqui no palco, porque ele está selecionado aqui essa ferramenta, pincel, por isso que ele está com a cor diferente. Do outro lado aqui também eu tenho a seleção aqui, cor 1, é a cor que nós estamos utilizando. Cor 2 seria o plano de fundo, é a cor da página aqui, ela está branca. Aqui é a cor do plano superior, é a cor do primeiro plano, é o plano que nós utilizamos aí para trabalhar, está selecionado preto. Eu não vou utilizar o pincel, vou utilizar aqui essa ferramenta lápis. Se eu quiser utilizar, é só dar um clique e ele fica selecionado. O pincel volta, não fica mais com aquela cor, destaque a cor diferente, e o lápis passa a ter a cor diferente. Agora eu estou utilizando o lápis. Quando eu coloco a setinha do mouse aqui na página, ele se torna um lápis. Para utilizar esse lápis é bem simples. Eu clico no lugar onde eu quero, seguro o botão do mouse e arrasto. Quando eu faço isso, ele faz um traço. Observar. Clico, seguro e arrasto. Enquanto eu estiver segurando o mouse, ele vai fazendo um traço. E aí eu posso fazer o desenho da maneira que eu quiser. Vou fechar aqui esse desenho e solto. Ele fica aí, o traço da maneira que eu quero. Certo? É dessa maneira que a gente vai fazendo figuras. É importante que a gente feche essas figuras, porque no processo aí de pintura é necessário que ele esteja fechado. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Aqui também eu tenho algumas opções de formas já prontas, porque tem algumas coisas que são muito difíceis de fazer aqui com o lápis. Então existem algumas opções prontas aqui. Tem balãozinho, tem aqui um raio, coração, setinha para baixo. Eu vou utilizar aqui como exemplo essa estrela. Vou dar um clique na estrela.
o lápis deixa de ser selecionado e a estrela fica selecionada. Então eu só preciso vir aqui, segurar, clicar, segurar e arrastar. Ele vai fazer uma estrela de forma automática, certo? Quero fazer mais uma, dou um clique, seguro, arrasto, ele faz outra estrela. Vou utilizar outra figura, vou utilizar aqui esse círculo, vou vir aqui na página, vou clicar, segurar e arrastar, ele faz esse círculo, certo? Posteriormente, a gente pode ver aí, pode fazer um outro vídeo com mais informações aí sobre esse programa, sobre o Paint. Mas eu vou só utilizar a última ferramenta aqui, que é o balde de tinta, e vamos para o último procedimento aqui, que é salvar esse desenho. Como é que eu faço para salvar um arquivo? Vou utilizar o balde de tinta, já cliquei aqui, já está selecionado. Quando eu coloco a setinha do mouse na página aqui, vira esse balde. Se eu colocar o balde aqui dentro desse círculo e der um clique, ele vai pintar esse círculo. Dá um clique, pintou. O círculo está pintado. Observe que ele está sempre preto. Tudo está sempre na cor preta, porque cor 1 está selecionado e está a cor preta. Como eu faço para mudar a cor? Como está selecionado, eu posso vir aqui e dar um clique nas cores que eu quero. Eu quero verde. Dou um clique aqui, cor 1 fica verde. Dou outro clique aqui, cor 1 fica azul. Outro clique aqui, cor 1 fica vermelho. Essa é a cor que eu estou utilizando, certo? Então eu quero trabalhar agora com a cor vermelha. Eu vou vir aqui, já está selecionado, já está vermelho. Vou vir aqui com balde de tinta novamente e vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com esse círculo, só que eu vou fazer agora com essa estrela. Dou um clique aqui e ele fica vermelho. Ele pintou a estrela de vermelho. Agora eu vou utilizar uma outra cor diferente, verde. Dou um clique aqui na cor. Cor 1 já está verde. Agora eu venho aqui, na outra estrela e dou um clique. Ficou a estrelinha verde. As outras figuras que eu fiz aqui, eu posso colocar cores diferentes. Amarelo, vou colocar aqui amarelo. Vermelho novamente. Não, azul. Vou colocar essa bolinha aqui, azul. E a última cor, laranja. Laranja, coloco aqui novamente, ele fica laranja. É dessa maneira que a gente vai trabalhando, fazendo os desenhos. Só uma curiosidade aqui, vou pegar aqui o lápis novamente, dou um clique, o lápis fica selecionado, vou fazer uma outra figura, vou trocar a cor aqui, tá laranja, vou colocar preto, e vou vir aqui com o lápis preto, e vou fazer uma figura, mas não vou fechar a figura, vou deixar aberta aqui, pronto. O que acontece se eu utilizar o balde de tinta aqui? Colocar aqui, dou um clique no balde de tinta, vou escolher uma cor diferente, uma cor que não tem aqui ainda, por exemplo, uma cor cinza, e vou dar um clique aqui dentro dessa figura. Não tem a parte de dentro porque ele está aberto, mas aqui nessa posição, o que acontece se eu der um clique aqui agora? Se eu der um clique aqui agora, essa tinta ela vai vazar por esse espaço aqui, vai acabar preenchendo toda a tela. O que acontece? Dá um clique, ele vaza. Então é por isso que eu preciso fechar as figuras, para que isso não aconteça. Esse programa tem uma ferramenta que é bem interessante, vários programas têm também, que fica localizado, inclusive aqui na barra de título, a opção desfazer, essa setinha aqui. Tem refazer e desfazer. Se eu quiser desfazer essa pintura que eu fiz aqui errada, venho aqui em cima e dou um clique, normal, ele vai desfazer. Da mesma maneira eu posso desfazer novamente, dou um clique aqui novamente, ele vai desfazer o último passo, a última coisa que eu fiz, ele desfez o traço que eu fiz aqui. Se eu continuar clicando aqui, ele vai desfazer todo o meu trabalho, certo? Então é uma curiosidade, uma ferramenta que já existe nesse programa, tem vários outros programas também futuramente, poderemos ver. Como eu faço para salvar esse trabalho que eu fiz? Bom, se eu tentar fechar, vou dar um clique aqui no botão fechar, ele vai me perguntar se eu quero salvar ou não. Então, clique em fechar, ele me pergunta, quer salvar? Sim, não. Se eu clicar em não salvar, ele vai fechar o programa e eu vou perder todo esse conteúdo aqui, todo esse desenho que eu fiz. Se eu quiser salvar, é só clicar na opção salvar aqui. Mas eu não vou utilizar isso aqui agora, eu vou clicar em cancelar, ele vai manter o programa aberto. Eu vou salvar antes de fechar. Como é que eu faço? Eu venho aqui na opção arquivo. Em vários programas é o mesmo caminho. Arquivo. Dou um clique, ele abre um menu. E aqui eu clico na opção salvar. Quando eu clico na opção salvar,
ele vai abrir uma janelinha aqui. Essa janelinha a gente vai conhecer futuramente. É um outro programa, outra ferramenta chamada Windows Explorer, é o explorador de arquivo do meu sistema operacional, do meu computador. Basicamente, abre essa janela, tem apenas o botão fechar. Aqui ele tem o nome fechar, salvar como, e aqui eu tenho um botão salvar e a opção cancelar. Se eu desistir, eu posso clicar em cancelar ou em fechar. Nesse caso, eu vou tentar fazer o salvamento, vou salvar. Eu vou clicar aqui onde está escrito sem título, é o nome, dou um clique aqui e utilizando o meu teclado, eu vou colocar um nome nesse arquivo. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo normal, na frente aqui do texto, vou apagar. Depois a gente vai verificar esses botões, qual o botão apagar, qual o botão para fazer o texto, a gente vai trabalhar com isso ainda. Vou colocar o nome, desenho 1. Depois a gente vai tentar encontrar esse desenho, certo? Outras observações aqui eu tenho alguns ícones, certo? Esses ícones são locais aqui no meu computador. Aqui eu estou colocando dentro desse local chamado imagem, ele está selecionado, está em destaque. Aparece inclusive uma figura aqui, essa figura aqui é uma coisa que está salva dentro de imagens. Então, esse desenho que eu estou fazendo, ele vai ficar salvo aqui, junto com esse desenho aqui, com essa imagem aqui. Coloquei o nome, clico em salvar. Salvar, ele desaparece e pronto, o meu trabalho já está salvo. Agora eu posso fechar. Se eu quiser fechar, clico no botão fechar e ele vai fechar o programa, certo? Então, fizemos um desenho aqui no nosso computador, no nosso PC, utilizando um programa chamado Paint. E salvamos esse arquivo. Futuramente vamos tentar encontrá-lo. Se você gostou dessa lição, deixe seu like. E se tiver interesse, pode deixar seu comentário. Comenta assim para mim: como desenhar no PC? Deixa um comentário aí para eu saber se você realmente viu o vídeo até o final. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.